Oi! Pra encerrar então esse mês gostoso aí com o último vídeo de leituras da semana, também encerrando então a maratona literária Sci-Fi, que foi o mês inteiro de novembro, onde a gente leu livros de ficção científica, foi muito bacana. Muito obrigado a todo mundo que participou também, adorei a interação de vocês lá no grupo ou nas redes sociais. No Instagram também muita gente me marcava em vários posts, foi bem legal. Foi muito bom pra mim também, pra conhecer mais do gênero, pra ler livros nesse gênero mesmo, mas fora da minha zona de conforto, que principalmente é a temática dessa semana aí de leituras. Foram livros um pouco mais difíceis, um pouco mais complicados, densos, tudo mais, mas eu consegui passar por eles e eu consegui aproveitar bastante também. E isso é uma coisa que eu venho tentando quebrar, sabe, gente? Eu não sei se eu vou conseguir enquanto eu não tentar. Se eu não sentar a raba na cadeira e ler, né? Pode ser que eu tenha travado um pouquinho assim em certos momentos, mas eu percebi que lendo com mais calma e lendo prestando um pouquinho mais de atenção, foi muito proveitoso, não foi aquela leitura fluida, né? Nossa, tipo, li 4 livros essa semana. Mas enfim, os 2 livros que eu li foi o Solaris e A Mão Esquerda da Escuridão. Eu vou comentar sobre os dois, então se você quiser ver sobre algum específico, é só você pular o vídeo. Lembrando que no final desse vídeo a gente vai ter um mega sorteio de todos os livros que eu falei aqui no canal durante esse mês. Então, livros de ficção científica aí da maravilhosa Aleph. Aproveitando para dizer que esse vídeo está indo ao ar dia 30 de novembro, que é o meu aniversário. Então, mandem presentes. Começando com Solaris, do Stanislaw Lem. Eu não sei se esse autor é russo, mas ele tem uma cara de ser, viu? Solaris vai contar a história de um psicólogo chamado Kelvin, um psicólogo mais na área científica aí, né, tudo mais. Ele vai para esse planeta chamado Solaris, que é basicamente 80-90% coberto por um oceano muito esquisito, muito diferente. E é um oceano que as pessoas tentam estudar há vários anos já e ninguém entende completamente, porque ele é meio que um ser vivo, assim, sabe? Existem teorias de que ele é um ser vivo, porque ele consegue fazer certas coisas muito bizarras ali, que eu não vou contar pra vocês, porque é o legal do livro você descobrindo as coisas que o oceano faz. Ele chega ali nesse planeta, então, pra ajudar os outros cientistas a estudar, e descobre que um deles se suicidou, o outro tá meio louco e o terceiro também já tá quase lá. O que tá acontecendo? Meu Deus do céu, ele chegou ali na base, ele já começou a ver umas pessoas estranhas que não era pra estar ali, sabe? Já tem um clima meio tenso. Sério, parecia que eu tava lendo assim, o Maradayer da ficção científica. Ele tem uma vibe de terror psicológico, apesar de não ser terror de tipo medo, caguei nas calças, sabe? Ele é meio creepy, sim. Tiveram alguns momentos na escrita que eu ficava tipo parado assim. Sabe quando você lê com a cara colada no livro, você fica... A leitura não é a mais fluida do mundo, como eu comentei com vocês, é um pouquinho mais difícil, sabe? É um pouquinho que você precisa se aclimar, mas depois você começa a pegar o ritmo. E tem momentos no livro, na verdade, em que ela flui super rápido e eu fiquei espantado, porque, tipo, eu sentei pra ler num consultório, esperando minha mãe lá num exame que ela ia fazer. Eu li 50 páginas em, tipo, 20, 30 minutos no máximo. A gente vai criando as coisas na nossa cabeça, né? A gente vai vendo de um jeito diferente cada um. Então, a forma como eu vi essa base também, eu fiquei muito imerso, eu fiquei muito me sentindo ali naquele lugar. Ele conta algumas coisas do passado também, ou alguns estudos e teorias e toda informação extra, assim, eu ficava muito intrigado. Com o tempo, o personagem, ele começa a questionar um pouco a sanidade dele e você começa a se questionar junto. E é muito legal como o autor faz isso, sabe? Porque é muito crível. E você consegue sentir essas coisas através da escrita. Isso é muito sensacional. É um livro que fala bastante sobre essa questão do verdadeiro lado do ser humano, então a gente tenta passar aí que a gente é só virtude, né? Que a gente é só coisa boa. E os nossos podres, as nossas inseguranças e as coisas ruins do nosso passado estão escondidas ali atrás, então ele mostra, né, que o ser humano é muito mais. A construção psicológica dos personagens é muito boa, porque chega um momento que você começa a sentir uma dosinha, assim, sabe, pelo personagem, pelo que ele tá passando e pelas decisões que ele tem que tomar, principalmente com uma pessoa que aparece ali pra ele, que eu não vou contar pra vocês, mas que a história toma um rumo totalmente diferente por causa disso. Aí o problema pra mim com esse livro foi da metade pra frente. Esse segundo bloco aqui do livro, eu acho que ele foi um pouquinho maçante demais, eu acho que ele perdeu um pouco desse ritmo. Ele começou a falar infinitamente sobre coisas que eu não tava entendendo nada e começou a expandir um pouco esse conhecimento sobre o oceano. Eu achei difícil de visualizar aquilo. Essas partes que eram páginas e páginas e parágrafos de uma página inteira falando sobre as moléculas e não sei o que, eu achei um pouco chato. Mas apesar desses momentos que eu ficava tipo, pelo amor de Deus, acaba logo, eu achei um livro como um todo muito legal, a proposta dele é muito bacana. É um livro que provavelmente eu acho que eu vou reler, viu? Porque eu acho que eu vou tirar novas conclusões quando eu reler ele, porque não é uma coisa mais respostas assim, é uma coisa mais reflexões. Fala bastante sobre essa complexidade do ser humano, né, que o ser humano é cheio de camadas. Fala sobre como nós somos perseguidos por nós mesmos, sabe, que a nossa mente é o nosso pior inimigo. E a grande mensagem deu pra notar assim, que o homem sempre procura destruir aquilo que ele não entende. Tem uma citação aqui na página 239 que eu marquei pra ler aqui pra vocês, né, naquele momentinho aí de leitura de frases bonitinhas. Ele fala assim: dentro de mim talvez existam pensamentos,
sentimentos, intenções, esperanças que possam ser cruéis, maravilhosos, assassinos, e eu não sei nada sobre eles. O homem saiu para encontrar outros mundos, outras civilizações, mas sem saber nada sobre seus próprios recessos, ruas sem saídas, poços e portas bloqueadas e escuras. Então assim, tipo, o homem tenta entender os outros, mas não consegue entender a si mesmo. Eu achei isso maravilhoso, sensacional. Enfim, gente, é uma leitura que eu recomendo. Como eu disse, vocês precisam ter um pouquinho de paciência, né? E se você chegar nessas partes chatas, vão com calma, leiam um pouquinho devagar. O final, ele é meio inconclusivo, assim, né? Um final, como eu disse, reflexivo, que não vai ter aquela coisa, assim, pra você ficar super animado. Mas ainda assim, é uma leitura muito bacana. Aí, em seguida, eu li A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Eu não sei se é Le Guin, eu tenho falado aí em todos os vídeos Le Guin, ninguém me corrigiu, mas eu acho que eu tô sendo ridículo. Vamos falar Le Guin. A Mão Esquerda da Escuridão é um livro muito diferente, assim, no gênero da ficção científica, que vai falar sobre um rapazinho chamado Gently Eye, e ele tá ali como um emissário da comunidade galáctica aí, onde já tem 80 e poucos planetas, né, com vida inteligente reunidos, eles fazem parte realmente dessa comunidade, e ele é enviado pra esse planeta que ainda não faz parte. E esse planeta é muito diferente, eles têm os costumes e cultura muito abrangente, assim, e estranho, né, pra quem chega de fora, e ele tá ali, então, pra tentar convencer os reis dessa terra a se juntar, então, a esse grupo de planetas. Coisas diferentes dessa cultura, por exemplo, é que eles se parecem humanos aqui nesse planeta, mas eles são assexuados. Na verdade, eles assumem o sexo quando eles estão num período de cio, assim, vamos se dizer. Aqui chama Kemer, então quando eles chegam nesse período de Kemer, eles assumem a forma genitália ali de quem eles vão ser naquele período. Então todos aqui nesse universo são homens e mulheres ao mesmo tempo. Isso é muito diferente pro nosso protagonista, porque ele é um homem negro. Enfim, o livro é basicamente isso, a gente vai acompanhar a jornada então desse enviado. O que acontece, gente? Esse livro me surpreendeu pelo seguinte fato de que ele parece um livro mais de fantasia do que ficção científica. Ele é como se fosse um livro de fantasia, assim, um Senhor dos Anéis, só que aqui existe carros e tecnologia e naves e tudo mais. Ele é bem complexo porque ele tem vários termos e nomes únicos, assim, para as coisas desse universo que a autora criou, mas apesar de um começo difícil por causa disso, eu consegui me aclimar bem rápido e eu comecei a gostar bastante dessa trama política que a gente ia acompanhar aqui, porque tem até, em certo momento, começa a introduzir ali as próprias tramas políticas desse país onde eles estão, disputa por território, sabe, pra saber qual continente, qual país ali é mais forte que o outro. Todos os personagens ali, os reis, enfim, a população, eles têm um negócio que é tipo os valores, a moral deles, tem um nome lá, Shifton's Resrum. É um nome difícil de falar que eu não consigo. A construção do mundo, ela é expansiva, sim, mas ela é bem pesada no sentido de que a gente vai saber absolutamente tudo. A gente vai saber cultura, vestimenta, como os personagens se relacionam, como que é a natureza ao redor deles, a tecnologia, o que eles fazem na janta, se tem algum costume específico, no casamento, não sei o que, na hora de dar luz a alguém. Então, assim, todas as características possíveis do mundo, ele vai contar aqui pra gente como que é. E é legal que no meio dessa trama política deles de território, então eles começam a usar o enviado como uma peça, né, deles próprios, e você fica desesperado realmente pra saber que fim vai dar pro protagonista. Durante a história, assim, ele tem alguns trechos, alguns capítulos que vão contar histórias paralelas que se passam nesse universo aqui, meio que uns continhos que vão falar sobre coisas antigas e mais lúdicas, meio que o folclore do planeta onde eles estão, e isso é muito bacana, eu amei muito esses momentos. É um livro que traz reflexões também, né, como todos os outros aqui de ficção científica, sobre o ser humano e sobre a ignorância do ser humano, até a questão que eles têm videntes aqui, né, que são pessoas que conseguem ver o futuro e dar uma resposta pra quem busca como um oráculo, assim. Tem um negócio muito bacana aqui, um dos personagens, que ele fala um pouquinho sobre o amor à natureza em si, amor sobre as coisas e não por territórios. Tipo, você fala eu amo o meu país, né? Mas quer dizer que depois quando você cruzar aquela linha do seu país, você tá no mesmo território, mas você pisou no lado do inimigo, você já odeia aquela grama, odeia essas montanhas do outro país. Ele tem uma visão sobre isso muito sensacional, que é tipo, não, gente, eu amo as montanhas, eu amo não sei o que, eu amo o que eu estou vendo aqui, sabe, a natureza, as coisas que me cercam. Não me interessa se isso é desse país ou daquele. E por fim, a mensagem que acaba passando através disso é que quando se ama sem fronteiras, isso alcança muito mais resultados. Só que a gente entra no problema central desse livro pra mim, porque não foi perfeito. Ele tem
toda essa questão política, ele tem toda essa trama bacana, mas ele é extremamente arrastado e descritivo. Sério, eu acho que eu nunca li um livro tão descritivo igual esse aqui. Quando você pensa que ele já falou tudo que podia se falar sobre aquilo, não, ele não acabou, ele vai falar mais. E tipo assim, algumas vezes me incomodou, porque tudo que ele mostrava, ele tinha que explicar a procedência daquilo, ou como aquilo funcionava. Então ele falava tipo, a gente tava lá viajando e eu resolvi acender o meu fogareiro aqui pra gente assar a comida. O fogareiro, ele alcança até 40 graus e a bateria dele pode durar cerca de 3 meses e meio. Ele foi inventado por fulano de tal, então sabe, tudo que ele mostra, ele tem que expandir, abrangir, descrever. E isso me irritou um bocadinho. Mas pro final também a gente tem uma jornada que eles ficam dias e dias viajando e descreve por onde eles passaram, sabe? Estamos tentando não morrer de frio, porque a gente tá viajando pelo gelo e tudo mais. Então assim, o que eu acho? Esse livro ele é muito bacana, mas eu recomendo ele para pessoas que gostam do tipo Tolkien, sabe? Você que gosta muito de Senhor dos Anéis, Similaririon lá, não sei, O Hobbit, é um livro que vocês vão aproveitar bastante, é um livro que vocês vão gostar. Eu me surpreendi com a atitude de um dos personagens aqui, lá pelos 60% também a gente vai vendo alguns laços crescendo, e até então eu não tava me importando muito com os personagens, mas a partir desse momento eu criei um vínculo maior, criei um apego ali pela coisa que tava acontecendo, eu achei muito bacana a junção desses personagens. Enfim, gente, essa é a minha opinião então de A Mão Esquerda da Escuridão, recomendado mais uma vez pra quem curte aí um Tolkien, uma fantasia mais pesadinha. Esses foram os 2 livros que eu li nessa última semana de maratona de ficção científica. A gente vai acabar sorteando alguns livrinhos, todos os livros que eu li nessa maratona. Então, a gente tem Eu, Robô, do Asimov, Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip Dick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur Clarke, Tropas Estelares, do Heinlein, o maravilhosíssimo As Cavernas de Aço, do Asimov, e os 2 livros de hoje, então, A Mão Esquerda da Escuridão e Solaris. Se você tem interesse em ganhar algum desses livros, o que você precisa fazer? Comenta nesse vídeo, qualquer coisa, fala aí comigo. Tem que ser inscrito nesse canal, óbvio. Então se você ainda não é inscrito, aperta o botãozinho aí, se inscreve, seja muito bem-vindo desde já. E você preenche um formulário super rapidinho que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Lá você também vai poder escolher quais livros você tem interesse. Se você tem interesse em todos eles, ou se você já tem algum. Se você ganhar, pelo menos você ganha um livro que você queira ler. O resultado do sorteio eu vou divulgar pelo Twitter e pelo Instagram. Eu não vou trazer aqui pro canal, então se você não me segue lá, fica ligadinho, vai lá, me segue e tudo mais pra você ficar sabendo. O resultado eu trago pra vocês na quinta-feira, dia 7, então vocês têm uma semana aí pra participar, vou deixar esse vídeo correndo aí por essa semaninha, e dia 7 eu trago pra vocês, beleza? No mais, é só isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa forma de passar o mês com vocês aí, né, semanalmente, ou de tempos em tempos, soltando vídeos com as opiniões dos livros que eu vou lendo, pra no final aí, no comecinho do mês que vem, a gente vai ter só um recap. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e tchau!